vou te ensinar a fazer um adubo caseiro com ingredientes muito fáceis e acessíveis que você provavelmente já tem na sua casa. Então vem comigo até o final desse vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. O adubo é o alimento das plantas e ele é muito importante para a saúde e para o desenvolvimento delas. Na natureza, realmente as plantas não precisam de adubação porque tem todo um ecossistema acontecendo. Então a água da chuva tem nutrientes, as folhas que caem, os galhos que se decompõem também formam novos nutrientes, assim como os restos de animais que morrem e também as fezes de diversos animais que passam por ali. Então tudo isso forma um grande ecossistema e gera muitos nutrientes para as plantas do local. Quando se trata do cultivo de plantas em vasos, infelizmente não é possível ter uma planta saudável em um vaso por muito tempo sem fazer adubação, porque ela realmente precisa desse fornecimento de nutrientes para se manter saudável, livre de pragas, doenças, bactérias e também para ela se desenvolver, já que o espaço é bem mais limitado e também quando a gente molha a planta no vaso, toda vez que a gente rega, a água vai lavando os nutrientes e eles saem realmente com a água que sai do vaso. Então a gente precisa fazer adubação para ter plantas saudáveis em vasos. Fazendo uma analogia com os seres humanos, as plantas precisam de água, de sol e de nutrientes assim como nós, para se manterem saudáveis, livre de doenças e também para se desenvolver. Então assim fica mais fácil imaginar e realmente entender a importância da prática de adubação nas suas plantas. E precisa adubar as plantas o ano inteiro? Algumas não, principalmente se você morar em uma região que seja muito fria, as suas plantas, algumas plantas vão hibernar no período do outono e do inverno, então elas realmente vão ter um crescimento muito mais lento, vão demorar para emitir novas folhas e aí só quando voltar a primavera e o verão que ela vai retomar o seu crescimento normal. Principalmente se a sua região for muito fria, como é o caso do sul do Brasil, então você não precisa se preocupar muito com a adubação das suas plantas, algumas plantas no período do inverno e de climas muito mais frios. Mas no geral sim, algumas plantas precisam de adubação regular e frequente para manter o seu desenvolvimento normal, principalmente as plantas que crescem mais rápido. Existe no mercado uma grande variedade de adubos, tanto os orgânicos quanto os inorgânicos, mas todos eles são químicos, eles têm presença de elementos químicos na sua fórmula e a verdade é que as plantas realmente precisam de adubo para se manter, para crescer e também muitas plantas precisam de uma ajuda de adubo para florescer e para frutificar. Então, alguns adubos que vêm prontos têm fórmulas específicas para floração, para frutificação ou então para plantas de folhagem. E o adubo que eu vou te ensinar hoje é um adubo que você pode usar tanto nas suas plantas de folhagem, mas também nas suas plantas que florescem, porque ele vai ajudar nessa distribuição de nutrientes. Os nutrientes relativamente mais importantes para o desenvolvimento das plantas são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que normalmente são encontrados nas fórmulas comuns de adubos que são comercializados, encontrados em floriculturas e outros lugares, que vem na formulação NPK. Eles são macronutrientes e tem também os micronutrientes que também são importantes para o crescimento das plantas e aí eles são, por exemplo, o cálcio, o ferro, o enxofre e diversos outros micronutrientes. Então, falando brevemente sobre esses 3 macronutrientes bem importantes para as plantas, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio é o mais importante para as plantas porque ele promove folhas bem verdes, bem vivas, ajuda no crescimento das folhas e também ele é encontrado na torta de mamona, no humus de minhoca e também no esterco bovino, aquele esterco de curral. E quando há falta de nitrogênio nas plantas, elas ficam com as folhas com um aspecto bem amarelado e vão amarelando e podem ir caindo com o tempo. O fósforo é o elemento representado pela letra P na fórmula desse adubo, porque é uma palavra que vem do latim. E o fósforo ele é muito importante para o enraizamento das plantas,
para a floração e também para a frutificação. Então, se você está com uma planta com muita folhagem e que não está florescendo e frutificando, pode ser falta de fósforo. Então, convém adubar com um adubo que seja rico em fósforo. O potássio também é um macronutriente muito importante para as plantas e ele é representado pela letra K, porque também essa palavra deriva do latim. O potássio é super importante para fortalecer as plantas e prevenir contra o surgimento de pulgões, cochonilhas, formigas, entre outros predadores naturais. E os minerais mais ricos em potássio são a farinha de osso e a cinza de fogão de lenha. E agora, sem mais enrolação, eu vou te mostrar logo como é que se faz esse adubo muito simples que você pode usar em todas as suas plantas. Então, vem comigo até o final desse vídeo. Então, para fazer esse NPK caseiro, você vai precisar de apenas 3 ingredientes muito fáceis que você provavelmente já tem na sua casa e vai conseguir com muita facilidade. O primeiro ingrediente é o pó de café ou então a borra de café do café que você faz, mas é importante que seja uma borra de café sem açúcar, de preferência para não prejudicar as suas plantas. Aqui eu tenho 2 colheres dessa de sopa de pó de café. E uma coisa importante é que muitas pessoas usam o pó de café ou a borra de café coado nas plantas diretamente no solo e no substrato. Pode ser que isso dê certo, pode ser que as plantas realmente estejam bem felizes, bem saudáveis, mas não é bom utilizar muita borra de café diretamente no substrato da planta. Então não é bom você pegar o café, principalmente se não for passado, porque ele ainda vai estar mais concentrado, e colocar diretamente no vaso da sua planta, porque o café ele é muito ácido, então ele pode acidificar o solo da sua planta e prejudicar as raízes e a sua planta como um todo. O segundo nutriente que a gente vai usar aqui para representar o potássio é a casca de banana. Aqui eu já piquei a casca de banana e eu tenho 3 cascas de bananas aqui no total picadas. O terceiro ingrediente que a gente vai usar é a canela em pó. A canela em pó já é um ótimo nutriente para as plantas. Eu inclusive uso em muitas plantas porque ela é um poderoso antifúngico, né? Ela é anti-inflamatória e também previne contra doenças, fungos, bactérias que possam estar surgindo nas plantas. Então é um ótimo anti-inflamatório e antifúngico para as plantas também. E aqui então a gente tem na borra de café o nitrogênio e o fósforo e na casca de banana o potássio, formando então a nossa fórmula NPK. Mas também tem outras quantidades bem menores de micronutrientes, como por exemplo cálcio, ferro, que estão presentes nesses alimentos, que estão em menor quantidade, mas que também vão beneficiar as suas plantas. A importância da canela em pó nessa fórmula é justamente porque o pó de café ou a borra de café que você usar pode ser muito ácida. Então, para neutralizar a acidez da borra de café, nós vamos utilizar a canela em pó, que vai neutralizar essa mistura, favorecendo então as suas plantas. Eu tenho aqui também 300 ml de água. Pode ser água da torneira, porque ela tem um pouco de cloro, mas não é algo que vai prejudicar as plantas. E se você tiver água filtrada, melhor ainda. Eu vou armazenar a minha mistura, o meu adubo, nesse vidro de leite de coco de 500 ml. Ele está limpo, se você quiser, inclusive pode esterilizar na água quente para realmente não ter nenhuma bactéria dentro desse vidro, porque pode, por acaso, formar uma colônia de bactérias ou de fungos se a sua garrafa não estiver bem esterilizada. Inclusive você pode usar uma garrafa de plástico para armazenar esse líquido, tá? Não precisa ser de vidro, pode ser um pote de plástico que vai ficar muito bem fechado, é importante ficar bem fechado. E aí, é 300 ml de água e a gente vai guardar em uma garrafa de 500 ml, porque isso aqui vai ficar fechado por 4 dias no mínimo, para poder fermentar. Então esses nutrientes vão fermentar, vão decantar, e aí o nosso adubo realmente vai ficar pronto. Então o que acontece é que quando o adubo estiver armazenado dentro dessa garrafa, ele vai liberar gases da fermentação, a fermentação realmente, muitos alimentos que fermentam, eles crescem, eles geram muitos gases, eles expandem, então por isso é importante ter um espaço nessa garrafa
para essa garrafa não estourar, né, e não acontecer nenhum acidente. Então a gente vai aqui usar o liquidificador. Nós vamos colocar as 300 ml de água, as 2 colheres de sopa de pó de café, as 3 cascas de banana já picadas e também aqui é 1 colher de sopa bem cheia de canela em pó. Pode ser um pacotinho daqueles que a gente encontra no supermercado que está tudo certo. E agora a gente vai bater. Depois de mais ou menos 1 minuto batendo essa mistura, a gente vai abrir, vou destampar minha garrafa. A gente vai colocar um funil para ajudar na mistura dentro do recipiente. E a gente vai colocar, vai ficar até um pouco grosso, né? Com uma consistência até de vitamina mesmo, por causa das cascas de banana. E aí, você realmente está vendo que vai sobrar um espaço na garrafa. Esse espaço é importante por causa da fermentação e da liberação dos gases que vai acontecer nesse processo. Muitas pessoas podem achar que esse adubo vai ter um cheiro ruim. Pelo contrário, ele tem um cheiro delicioso de café e canela, porque realmente fica bem cheiroso e muito gostoso. Então não precisa ter medo, porque essa mistura tem um cheiro muito agradável. Inclusive eu gostei e dá vontade de ficar cheirando sempre. E aqui, né, é importante a garrafa ficar com esse espaço sobrando, porque vai haver a fermentação, a liberação dos gases. E uma outra coisa importante é que ela vai ficar tampada por 4 dias. Você pode deixar essa garrafa, de preferência, em um local ou dentro do armário, para ficar ao abrigo da luz, porque a luz pode oxidar, principalmente porque o vidro é transparente. Se você usar uma garrafa que é na cor âmbar, né, ou aquelas garrafas mais verdes, é mais fácil, não precisa se preocupar muito com isso. Mas por ser transparente, é preferível guardar ao abrigo da luz para não oxidar realmente. E aí, todos os dias, durante os 4 dias, é importante que pelo menos uma vez ao dia, você pegue a sua garrafa, dá uma chacoalhada para realmente misturar os nutrientes, esses ingredientes, e homogeneizar essa mistura, tá? Porque aí você vai misturar os nutrientes e a fermentação vai continuar acontecendo de forma bem igual. E aí você vai esperar os 4 dias. Passados os 4 dias da fermentação, seu adubo vai estar pronto para ser usado. Mas atenção, você não vai colocar essa mistura dessa forma simplesmente na terra da sua planta, porque isso aqui é um adubo concentrado. Apesar de realmente ele não ser um adubo forte, né, ele é um adubo orgânico, ele não é forte porque são realmente nutrientes que não têm grandes concentrações de nitrogênio, de fósforo e de potássio, como os adubos que são prontos, né, os adubos mais químicos, inorgânicos. Ele é bem natural, ele não vai agredir as suas plantas, não vai prejudicar, mas é importante que você dilua essa mistura. Então você vai sempre diluir uma parte desse adubo com mais uma parte de água. Então você coloca aproximadamente 100 ml de adubo para mais 100 ml de água, gerando então 200 ml de adubo para usar nas suas plantas. E a melhor forma de aplicar esse adubo diretamente no substrato da sua planta é ao redor do vaso. Então você vai aplicar sempre ao redor, pode aplicar um pouquinho também no meio, não tem problema, mas de preferência sempre na superfície e nas bordas do vaso. Você também pode diluir esse adubo e colocar em um borrifador ou em um pulverizador para aplicar nas folhas da sua planta. Mas para fazer isso você precisa coar essa mistura e passar por um coador de papel ou de pano para não entupir o seu pulverizador. Esse adubo tem validade de até 15 dias e o local ideal para você armazená-lo é na geladeira. Então vai adubando as suas plantas e deixe esse adubo guardado por até 15 dias. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse adubo que é bem fácil, orgânico, sustentável. Eu espero que você faça ele para usar nas suas plantas. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.